Olá pessoal, nesse módulo vamos falar um pouco de geoprocessamento de imagens e alguns conceitos iniciais. Vamos falar um pouco de pixel, GSD, altimetria, sobreposição, câmeras, acurácia e precisão, entre outros. Então vamos falar um pouquinho sobre geoprocessamento e também alguns conceitos iniciais. Falar também que hoje o profissional de campo, a ferramenta de tecnologia não está para substituir o profissional aquele que exerce a função no campo. Então, hoje a utilização de vantes, drones na agricultura está cada vez mais se fazendo eficaz e hoje cada vez mais até para otimização de custos e também de tempo de entrega de trabalho se utiliza drones e o geoprocessamento de imagens. Então vou falar um pouco de pixel e GSD. Então o pixel ele é a menor parcela representável de uma imagem. Então hoje, quando você tem um processamento de imagens, um conjunto de imagens, elas são processadas, a partir desse ortomosaico formado, você quando aproxima com essa figura na tela, ou utilização de um software GIS, QGIS, você vai observar um polígono. Esse polígono, no caso, menor que você encontrar, ele vai ser o menor pixel encontrado na tela. Então, esse pixel, a lateral dele é o GSD. Ground Sample Distance. Então, ele, na verdade, está atrelado de acordo com a precisão do aerolevantamento. Então, aqui mostrando como é que é o drone e, no caso, como é que ele é o raio de alcance da foto. Então, cada foto tirada, vocês podem observar que ele vai tendo essa diferença em relação à altimetria do solo à foto tirada. Então, vocês podem observar que cada vez mais que você voa mais alto, você vai ter um GSD de menor qualidade. Então, duas diferenças aqui, dois carros, na realidade, essas duas figuras são representativas para mostrar realmente o quê? Que às vezes você voando mais baixo, com um GSD de 4,5, por exemplo, você consegue identificar o objeto que você tem, na realidade, como interesse. E se você voar mais alto, você também vai conseguir identificar esse mesmo objeto. Então hoje está tudo atrelado ao que você utiliza, o GSD e para que você quer esse GSD. A área de interesse, a cultura que você quer trabalhar, ou o que você quer fazer, uma vetorização ou algo do tipo. Então, e também a altimetria hoje em voos está muito relacionado com o quê? Com a área de interesse. Se você voa mais baixo, você vai cobrir menor área de interesse. Se você voa mais alto, você cobre mais área de interesse. E se você tem ainda um GSD de qualidade, então é o ideal para você estar fazendo esse tipo de trabalho. Então aqui mais ou menos algumas altitudes de voo em relação à resolução centímetro por pixel, GSD. Então, por exemplo, 100 metros, um GSD de 2.3, 150 metros, um de 3,5, 200 metros, 4.7, até maiores altimetrias em relação ao solo, como 700, 16.4. Então, ao longo da minha apresentação aqui inicial também, eu vou mostrar que o GSD é muito importante fator para você escolher o que você quer utilizar num plano de voo. Aqui, novamente, duas situações, onde, por exemplo, uma área de silvicultura, você tem duas situações, uma de 100 metros de altura e outra 200 metros de altura. Então, o GSD utilizado nas duas é praticamente o dobro. O GSD na altura de 200 metros, ele tem menor qualidade e ele é maior no caso. E no caso de altura de 100 metros, o GSD é menor e de maior qualidade. Alguns GSDs ideais para cada atividade, então tudo isso que eu venho falando a respeito do GSD, da utilização do GSD para o que tipo de trabalho você quer agregar com isso. Então, depende muito desde o cálculo de stand na silvicultura, na agricultura, localização de daninhas, identificação de linha de plantio, falhas, índices de vegetação. Então, esses GSDs, assim, a gente tem mais ou menos hoje mapeado que você não precisa voar tão baixo para fazer e alcançar aquele objetivo que você quer na área de interesse. Por exemplo, hoje, para fazer um cálculo de stand na silvicultura, você pode usar até um GSD de 15 centímetros, com a câmera RGB. Um cálculo de stand na agricultura de mudas, por exemplo, de plantas em indivíduos menores até 6 meses, 180 dias, você pode usar de 5 a 10 centímetros. Então, vocês podem estar utilizando esse GSD a favor de vocês e também na área de interesse que você quer. Então, tudo está atrelado com que objetivo você quer utilizar o mapeamento aéreo. No próximo slide aqui eu falo um pouco de câmeras também e as três que estão mais implícitas no mercado, o RGB, a NIR e a multispectral. Hoje o RGB é o mais utilizado e hoje você pode, além de vários resultados do produto bruto de processamento, você pode também extrair índices através dele, que eu vou mostrar a partir do seguinte.
e câmera NIR, no caso a câmera, ela na realidade ela não está sendo mais utilizada no mercado, e hoje temos a multispectral também para resultados mais focados na agricultura, como o NDVI e o NDRE. Aqui novamente mostrando também um pouco como é que se comporta a câmera multispectral em relação ao RGB. Então basicamente é através do comprimento de onda. O que o comprimento de onda não consegue captar na RGB, ela consegue demonstrar o estresse e também a análise de biomassa aqui na multispectral. Então pessoal, nesse slide aqui eu vou falar um pouquinho de precisão e acurácia. O que é esses dois termos e por que é muito importante no processamento de imagens? A acurácia, na realidade, ela pode ser estendida como o grau de proximidade da estimativa com seu parâmetro. E precisão expressa o grau de consistência da grandeza medida em relação à sua média. O que quer dizer isso na realidade? Vamos pensar num processamento de imagens que você tem um mapa feito a partir de um conjunto de fotos e você tem um ortomosaico ali. Por exemplo, você tem uma construção e você tem uma área medida naquela construção através do ortomosaico. E você tem uma medição feita na área local mesmo. A comparação dessas duas precisões vai ser milimétrica, centimétrica, que depende muito do GSD utilizado. Então o grau de erro vai ser mínimo. Porém, a sua geolocalização vai ser totalmente diferente. Ela pode estar deslocado entre 5 e 30 metros. Então, esses são os dois termos. Precisão, basicamente, é o valor da medida. E acurácia, no caso, é o deslocamento que ela tem em relação ao plano real. Por isso que num processamento de imagens é importante a precisão e a acurácia. Porque a partir disso você tem a precisão e você também consegue fazer o quê? O deslocamento e colocar esse ponto, esse ortomosaico no padrão correto que se encontra o mapa. Então tem precisão centimétrica e o ajuste é feito durante o processamento. Falar um pouquinho também de coordenadas, né, e seus diferentes tipos. Hoje na plataforma, num processamento de imagens, você tem 3 tipos que você pode trabalhar inserindo coordenadas. Você pode trabalhar com coordenadas geodésicas, que elas são em formato tradicional, latitude e longitude, são representadas na forma de graus e minutos. Por exemplo, aqui o exemplo abaixo. Então, basicamente, se posiciona pelo norte, pelo sul e pelo leste e pelo oeste, as coordenadas. Temos também o geodésico decimal, que são formatos igualmente latitude e longitude, só que são em formas de fracionado, no caso decimal. Então, como apresenta aqui o modelo abaixo, indo do positivo até o negativo, tanto em latitude como em longitude. E também temos a UTM, que é mais utilizada hoje, que ela representa, na realidade, a superfície da Terra utilizando projeções cilíndricas. E é dividido o globo como se fosse uma grade. E são 60 projeções no globo inteiro. Então é outro padrão, não são coordenadas que apresentam números negativos, apresenta a zona, no caso o norte, o leste e a altimetria, no caso a cota. Então, pessoal, esse módulo 1 foi finalizado agora. A gente falou um pouquinho de geoprocessamento de imagens e seus conceitos. Espero que tenham entendido. Muito obrigado!